Evangelho de João, capítulo 11. Se acharem esse texto, pode ficar em pé, por favor. Eu estava pensando em algumas mensagens antigas, como diz, pregadas em tempos outroras, e me dei conta que eu perdi uma pasta de sermões, com mais de 400 sermões. Os pastores sabem o que é isso aí, né? Aí eu diria, agora, onde é que está esse negócio? Não tem um jeito, até agora não achei ainda. Os irmãos pregados desde 86, 87, olha lá, coisas bem antigas. Mas isso tem que nos levar a fazer alguma coisa nova. Em modesta parte, essa igreja tem desfrutado de muitas mensagens que não são daquelas antigas, geralmente são mais novas. Esse assunto, por exemplo, não é um assunto novo. Lázaro, a história dele é um sermão bem conhecido em muitos lugares, embora Deus fale de forma bem diferente em cada tempo e em cada ocasião. O texto que nós temos aqui é a história de Lázaro, um amigo de Jesus que havia ficado enfermo. Lázaro é da aldeia de Betânia, eles e sua irmã Marta e Maria. E a Bíblia diz que Lázaro ficou doente. O texto é longo, né? Eu quero resumir esse texto. E quando Lázaro ficou doente, a notícia já chegou ao conhecimento de Jesus. Ele se demorou algum tempo mais antes de ir ter com Jesus, ou melhor, de ter com Lázaro. E quando ele soube, Lázaro havia falecido. Para chegar de onde ele estava até Betânia, quando chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, o verso de número 20, para resumir um pouco a história, começa dizendo que após todo esse trâmite, Jesus chegou na aldeia e foi sabido que ele já estava chegando, informaram as irmãs de Lázaro sobre a presença de Jesus, e diz que Maria, porém, ficou sentada em casa. Ao aproximar-se de Jesus, verso 20 em diante, Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, o teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Amém. Tem esse verso aí. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos em Tua presença, mais uma vez, com humildade, pedindo direção ao Senhor para que a Tua voz tenha liberdade neste lugar. Não só neste auditório, mas aquelas pessoas que vão ouvir essa mensagem gravada em algum lugar. Cuida de nós, fala conosco, aquilo que é a Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Pensando nas minhas mensagens perdidas, foi que eu lembrei desse texto que eu já havia pregado um tempo atrás sobre esse assunto, em algum lugar, eu acho que até por aqui também, né? E recuperando essas mensagens, queria mais uma vez pedir que Deus fale conosco agora, através dessa nova visão do texto. Nada estava errado com Lázaro.
E ao mesmo tempo, tudo estava errado com Lázaro, porque Lázaro estava morto. Quando você olha para a existência humana, e eu e nós, que tenhamos um pouquinho de percepção, nós vamos perceber que existem níveis da existência humana. Para nós sabermos, melhor dizendo, que estamos vivos ou que estivermos mortos, algumas coisas caracterizam isso. Ou seja, há pessoas que estão vivas fisicamente, mas estão mortas espiritualmente. Há pessoas que estão mortas fisicamente, mas que estão vivas espiritualmente. Como é que se explica isso? Lázaro estava morto fisicamente, mas ele estava vivo espiritualmente. Ele tinha algo importante, que era Jesus, que era a pessoa de Jesus, que era a certeza de Jesus ser aquele que estava vivo. Só que mesmo morto, na existência fora do contexto desse que nós vivemos, havia algo que caracterizava em Lázaro vida, que não era a vida física, a vida dos sentidos, a vida do olfato, do tato, do paladar, da audição. Ele não era essa vida que ele estava vivendo, mas havia uma vida em Lázaro que era aquela que já estava sendo a da eternidade, a vida que não dependia do corpo físico. Então existem alguns níveis que caracterizam a existência de cada um de nós. E se pudéssemos pensar nisso nessa noite, há esses níveis que caracterizam todos os seres humanos, que estejam vivos ou que estejam mortos. A existência não depende da vida física. A existência não depende do físico, do estar aqui e agora. Há muitos que já não estão aqui e já não existem no planeta como pessoas físicas, mas elas continuam a existir em algum lugar. De preferência, entendemos, na eternidade. E esses níveis que caracterizam essa existência são basicamente três. Primeiro, todos que entendem que a vida existe, que a vida é real, que a vida é a existência, existe em primeiro lugar no nível físico. Eu e você sabemos que estamos vivos porque temos o sentido físico, temos esse corpo, temos essa roupagem de carne, de osso, temos também dentro desse corpo físico manifestações de sentidos, que são a audição, a visão, o tato, o paladar, né? Então esses sentidos muito conhecidos na ciência, nos nossos estudos, né, do ginásio, acho que aí eles caracterizam a existência humana. Então uma pessoa é conhecida, eu olho para você e digo, ali está fulano, porque eu vejo aquele corpo, eu vejo aquela imagem, identifico aquela pessoa pelo que ela é, pelo cabelo, pelos olhos, pelo jeito de andar, pela forma dela ser. Essa característica dá a mim, dá a você, dá a nós uma ideia de que nós estamos vivos. Mas se ainda eu não tivesse nenhuma dessas qualidades, se eu não tivesse nenhuma dessas características físicas, ainda existe um outro nível de existência que caracteriza cada um de nós. É o nível da alma. Ainda que eu não tivesse audição, visão, tato, paladar, ainda que eu não tivesse braço, perna, ainda que o meu corpo fosse todo mutilado, eu ainda tinha um outro nível de existência, que é o nível da alma. E a alma na Bíblia é psique. A alma na Bíblia é a palavra para nos dar um sentido de existência do sensor, da sensibilidade.
Então, quando uma pessoa, e quem assistiu um filme chamado Johnny vai à guerra, conta a história de um soldado que foi à guerra, e ele volta da guerra todo deformado. Por causa de uma explosão, de uma bomba, ele perdeu os braços, perdeu as pernas, os olhos foram dilatados, ele já não tinha visão, ele não tinha mais nada, só aquele pedaço de carne em cima daquele leito. Mesmo assim, Johnny estava vivo, porque o que caracterizava a existência dele não era o braço, não era a perna andando, não era o ver, mas alguma coisa dentro dele que é uma existência além do físico, é a existência da alma. E a alma, é isso que Johnny tinha, ele tinha sensibilidade, ele tinha o que caracterizava algo diferenciado de qualquer ser humano normal, como a mim e a você aqui nesta hora. E essa questão é tão interessante que essa característica da alma é algo que vai além do nível físico. Mas ainda que não tivesse o nível físico, ainda que não tivesse o nível da alma, há um terceiro nível que caracteriza a existência humana. É o nível do espírito. Então, se existe alguma coisa interessante e importante de lembrarmos, é que esse ser humano tem dentro de si um espírito. Alguém já disse que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então você não é o que é externo, você é o que é interno. O externo se manifesta por isso, pelo corpo, por essa parte que eu e você temos, mas o que de essência existe é o que está dentro de nós, é o nosso espírito. E é isso que faz toda a diferença entre nós e os animais. Nós não somos diferentes dos animais só porque eles são irracionais. Só porque um porco não pensa e eu penso que eu sou diferente dele. Só porque um animal age por instinto, mas ele não tem capacidade de organizar, de pensar que eu sou diferente dele. Não! O que me caracteriza como diferente de todos os animais é o nível do espírito, porque espírito é o que me dá comunhão com Deus, é o que me dá anéis com Deus, é o que me dá intimidade com Deus. Nenhum animal vai ter isso. Quando você vê uma vaca de joelho, um camelo de joelho, você nunca vai pensar que ele está orando. Ele vai pensar que ele está pastando, que ele está comendo, que ele está remoendo alguma coisa ali. Porque vacas não oram, camelos não oram. Mas se você vê um homem, seja em qualquer lugar do planeta, vivendo o cristianismo mais tremendo na sua dimensão, no mais nível espiritual, levantando as suas mãos, fazendo um gesto, você diz, essa pessoa está orando a Deus. Ou se você vê o mais primitivo dos índios, a mais primitiva tribo, em qualquer lugar do planeta, adorando uma imagem, uma estátua, um voodoo, seja o que for, você imagina essa pessoa está querendo alguma coisa com o eterno, com a lua, com as estrelas, com o céu, porque ele tem algo dentro dele que procura nelas com Deus. Nenhum animal levanta suas patas ou se ergue para o céu em adoração a Deus. Só o ser humano tem isso dentro dele, porque ele tem um espírito, e o espírito é o que dá angelos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sou simplesmente uma coisa, eu sou alguém. Você é algo que existe, uma pessoa, não uma coisa. Você não é um instinto, não é uma direção, você não é uma intuição. Somos mais do que isso. Somos pessoas que se conhecem, que se percebem e percebem o mundo que está ao nosso redor, porque nós temos níveis que caracterizam a nossa existência humana. Glória a Deus por isso. Agora também o espírito nos diferencia dos animais por outra razão, a razão de buscar a Deus. Basicamente, o nosso espírito nasce crente. Por alguma razão, durante a vida, essa direção é mudada. Mas todos nós nascemos crentes, nascemos com vontade de Deus, de querer a Ele. Algumas pessoas se afastam da fé por um escândalo, por um
um líder religioso, por uma igreja que provocou algum escândalo, por uma direção errada na vida, por uma ideologia da faculdade, por um ensino qualquer, menos por Deus. Porque não tem nada a ver culpar a Deus por você ser ateu, por você não querer Ele. Há algum tempo na vida você se desviou disso, você saiu desse rumo. Mas todos nós nascemos essencialmente desejosos de Deus. Você está me entendendo? Outra característica da nossa vida interior espiritual é que basicamente o nosso espírito nasce crente. Eu e você nascemos crentes. Existe a idade da inocência, onde qualquer criança, numa certa idade, ela tem a certeza disso. Ela vai para a eternidade, ela vai para Deus, se ela partir. Porque dentro dela, mesmo qualquer que seja a natureza que ela vê ao mundo, que é a natureza pecaminosa, ela tem a idade da inocência que caracteriza ela como uma criatura que vai voltar para Deus. Agora, quando ela chega na idade da consciência, que é relativo de criança para criança, por isso que a gente tem que pregar evangelho às crianças, porque a gente não sabe a idade que da transição da criança da inocência para a consciência, ela precisa conhecer Jesus, porque se essa criança partir na consciência sem ter o evangelho, ela já pode estar candidata à eternidade sem Deus. Então, quando eu falo nisso, é que todos nós nascemos crentes, tá? Nascemos com vontade de Deus. O desejo da criança, você percebe isso, é dela adorar, é dela levantar a mãozinha, é dela orar com você. Agora, se você ensina errado, se você conduz essa criança errado, ela vai para o erro. Mas dentro dela, há todas as chances dela ser de Deus para toda a vida e para viver feliz com o evangelho da graça de Deus. O ateísmo nunca é priori, é uma opção que a pessoa faz, ela não é original, não é algo que veio dentro da criança, é algo que vem com o futuro, e tomou uma decisão, uma frustração, uma decepção na vida, e a pessoa agora diz, eu sou ateu, eu não creio em Deus, eu não aceito mais esse negócio de igreja. Não é por causa da igreja, é por alguma coisa que a pessoa viu ou ouviu que não agrada a ela dentro do contexto da vida religiosa. Diante disso, as pessoas têm esses níveis de ação e de atuação para caracterizar se elas estão vivas ou mortas. Porque Lázaro estava morto fisicamente, mas ele estava vivo espiritualmente. E nada estava errado com Lázaro. Com a sua vida futura, no lugar onde ele estava, certamente não havia nada que preocupasse ele, porque ele estava bem diante de Deus e diante da condição que ele estava. Mas existem muitas pessoas que estão fisicamente vivas e espiritualmente mortas. Como é, pastor, que eu sei se eu estou fisicamente vivo e espiritualmente morto? O que é que caracteriza que eu sou uma pessoa que estou viva espiritualmente, que eu estou bem espiritualmente? Ou se é que eu não estou, será que eu estou morto? Será que eu estou sem mais nenhuma característica de vida espiritual? Eu quero que você hoje faça uma análise da sua vida e da sua consciência, se você está realmente vivo ou se realmente morto espiritualmente. Quem vai te dizer isso não sou eu. Eu espero que a palavra de Deus fale ao seu coração, apenas que entenda como instrumento em suas mãos. Em primeiro lugar, o primeiro sintoma que caracteriza se uma pessoa está viva diante do Senhor é uma grande realidade. É que mortos não têm apetite. Mortos não comem, não se alimentam, não têm vontade de comer. Marta e Maria eram conhecidas como as meninas que faziam os melhores quitutes da aldeia de Betânia. Mas nem todo o cheiro da comida de Marta e de Maria poderiam ressuscitar Lázaro. Por quê? Porque mortos não têm apetite. Mortos não têm o cheiro,
quando você chega em uma casa e você entra ali, você sente aquele cheiro daquela comidinha que foi feita, você diz, uau! Mas mortos não sentem isso, mortos não sentem esse cheiro. Espiritualmente, mortos não têm apetite. Mortos não gostam de comidas espirituais. Mortos não gostam de eventos espirituais. Mortos não gostam de momentos de comunhão espiritual. O que caracteriza a morte espiritual é falta de gosto, de apetite, de desejo, é um fastígio por coisa espiritual. Você quer saber se uma pessoa está bem espiritualmente ou se ela está doente espiritualmente? É quando ela começa a rejeitar as coisas espirituais. É quando ela já não gosta mais da vida espiritual. Um dos primeiros sintomas de quem está doente, de quem está morto, de quem já não tem gosto pelas coisas de Deus, é que ela troca os caminhos, é que ela troca os valores, é que ela inverte as coisas. Em vez de uma reunião de oração, prefere um show não sei da onde. Em vez de um momento de comunhão, ela prefere outra coisa. Elas não têm nenhum gosto. É por isso que você luta para trazer o seu marido para a igreja. Olha onde ele está hoje. É por isso que ele luta para trazer o seu filho até aqui. Olha onde ele pode estar agora. É por isso que você faz de tudo para trazer aquele amigo para cá. Mas ele não gosta disso. Ele não gosta de Bíblia. Ele não gosta da palavra de Deus. Ele não tem fome. Ele não tem desejo. Mortos não têm apetite por coisas espirituais. Você está me entendendo? E quantas vezes nós estamos nessa situação, oferecendo comida, oferecendo banquetes aos mortos, e eles não querem nada, eles não gostam disso, eles não sentem, eles não vibram. Quando você termina de comer uma comida gostosa, um alimento gostoso, você se satisfaz. Morto não tem apetite. Pode ser o melhor sermão pregado, não faria sentido para ele, porque ele não tem gosto disso. Uma das características de doença espiritualmente falando é que mortos não têm gosto para a comida de Deus. Eles não gostam de oração, eles não gostam de palavra de Deus, eles não gostam de igreja, eles não gostam de crente. Ele é seu amigo porque você faz o que ele gosta. Mas se no dia você quiser que você faça, que ele faça o que você gosta, ele não vai, porque ele não gosta dessas coisas. Segundo lugar, segunda característica, segundo sintoma de que você está morto ou não espiritualmente, é que mortos não têm ação. Mortos não reagem. O que caracteriza a morte é a inércia mais profunda. Você vai no velório, está aqui, bonitinho, arrumadinho, não reage, não tem ação. O que caracteriza a morte é a inércia. A pessoa morta espiritualmente ou doente espiritualmente, ela tem ação em todos os outros níveis. É para o futebol, é para assistir a Fórmula 1, é para a luta de não sei o que, tem a luta dentro do pessoal morto, é para... Vamos para a igreja, bom, eu não posso. Vamos para o culto? Eu não tenho tempo. Vamos para o show? Show. Vamos para a balada? Vamos para o jogo, sei lá. Mas para as coisas espirituais, eles não têm ação. Eles não gostam de coisas espirituais. Eles não se movimentam. Eles arranjam tempo para tudo. Tudo eles têm tempo. Arrumam tempo para tudo que for preciso. Mas quando diz é tempo para a igreja, eu vou ver se dá. Olha, vão ver se dá. É a última das últimas hipóteses. É você trazer o morto para as coisas de Deus. Porque morto não tem ação. Mortos não andam, não reagem, não se movimentam, não têm vida. E por quê? Porque eles não gostam de atividades espirituais. Não há nenhuma chance de você trazer uma pessoa à presença de Deus, porque eles estão ocupadíssimos com outras coisas, menos com as coisas de Deus. Você está me entendendo? Então, irmão, minha irmã, você não precisa ficar
para qualquer outra coisa que ele for dentro. Convida para qualquer outro movimento que ele está dentro. Agora convide para as coisas espirituais que ele diz, eu vou ver se eu acho alguma coisa na minha vida. Você está entendendo aqui comigo? É interessante. A terceira coisa, e o terceiro termômetro que caracteriza se você e se algumas pessoas que estão me ouvindo através dessa mensagem gravada está viva ou morta espiritualmente, é que mortos não reagem ao amor. Marta e Maria amavam Lázaro. Jesus amava Lázaro. Mas nem todo o amor daquelas meninas, nem todo o amor de Jesus, nem todo o sentimento foi capaz de mover Lázaro. Porque mortos não reagem ao amor. Você ama esse maridão, você ama esse filho, mas ele não reage. Você vai lá, faz carinho, abraça, chega perto, vou para a igreja, vou para a casa do Senhor. Ah, mamãe, eu sei que você me ama, mas eu não vou não. Hoje não, porque mortos não reagem ao amor dos seus semelhantes. Você pode amar essa pessoa. Quantas vezes você já chorou nesse travesseiro por essa vida? Quantas vezes você pediu, amando, porque você quer essa pessoa do seu lado, você quer ele para a vida, esse filho, esse marido, essa esposa, mas eles não reagem ao seu amor, porque eles não têm ação no nível espiritual. Não há nada, mesmo que você ame com todo o seu amor essa pessoa, esse filho que você gerou dentro das suas entranhas, esse marido, essa esposa, você olha e diz, como eu amo essa pessoa, mas todo o amor que você tem por ela não é capaz de mover para que ela venha gostar das coisas de Deus. Mortos não reagem ao amor dos seus semelhantes. Segundo lugar, mortos não reagem ao amor de Deus. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, mas nem todo o amor de Jesus, nem todo o amor derramado por ele ali, manifestado por ele, foi capaz de ressuscitar Lázaro. Jesus chegou, no verso 36, me parece, no texto, diz que olha como ele o amava. Jesus chora, mas nada mudou lá dentro daquele túmulo. Sabe, irmãos, às vezes a gente prega a mensagem de Deus, a gente fala da cruz, do sacrifício de Jesus, do quanto ele fez por nós, o sofrimento que ele levou, quando ele na cruz desfez toda a inimizade, destruiu a barreira que separava o homem de Deus, ele abriu o caminho, ele abriu a porta, ele disse, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, veio para libertar prostituto, homossexual, idólatra, o macumbeiro, feiticeiro, o homem perverso, toda criatura pode ser lavada, remida pelo sangue de Jesus. Você prega essa mensagem, você anuncia esse evangelho, eles olham para você e dizem, olha que coisa bonita, isso é maravilhoso, mas eu não quero. Eu não quero Deus para mim. Eu não quero Deus para a minha vida. Eu não quero agora. Depois. Jesus sempre fica para depois. O amor de Deus sempre fica para amanhã. É sempre uma outra oportunidade. E as pessoas vão deixando Jesus na espera. Sabe por quê? Porque por mais que Deus ame o pecador, por mais que Deus manifeste a graça dele, essas pessoas resistem porque elas não reagem ao amor de Deus. Como é difícil trazer uma pessoa para Jesus, se não for um milagre do Espírito Santo, se não for uma sobrenatural operação do coração, se não for um quebrantamento causado por uma operação divina, nada muda, nada funciona, nada acontece, porque essas vidas não reagem ao amor de Deus. Nada acontece,
porque elas não sabem ter reação ao tamanho do sofrimento que Jesus teve por elas. Agora você podia me perguntar, pastor, de que os mortos precisam? O que é que essas pessoas precisam para ter vida, para ter uma nova dimensão de vida, para ter uma nova história de vida, para mudar o sentido da vida? Alguns poderiam dizer assim: mortos precisam de estímulo, precisam de motivação, de estímulo. Seria a mesma coisa que pegar um cadáver. Vocês estão comigo aqui ainda? Eu estou sozinho. Dá uma voltagem de 220 volts no defunto. O que é que vai acontecer? Ele vai dar uma estribuchada para lá e vai ficar do mesmo jeito. Às vezes é isso. Tem algumas pessoas que vêm, alguns encontros espirituais, algumas igrejas, depois da porta está o mesmo perverso, o mesmo cínico, o mesmo safado, o mesmo sem vergonha, o mesmo nojento pecador. Sente, depois sai, não vale nada. Por quê, irmão? Porque não precisa de estímulo. Não é uma voltagem de evangelho que muda a pessoa. Eles gostam até do evangelho. Gostam de crente, porque os crentes não vão fazer nada mal com eles. Mas não mudam e não reagem, porque mortos não têm ação, como eu já falei para vocês. Então eles não precisam de estímulos. Segunda coisa, mortos não precisam de pensamento positivo. Há muito eu nunca vi tanto encontro motivacional como nos dias de hoje. É os chamados coaches. Né? Vamos lá, vamos fazer para motivar. Né? Os coaches hoje estão ganhando dinheiro aí, maravilha, porque é automotivação. Você pode, você consegue, vai dar certo, você é aí, vai triunfar, você vamos. E é assim, terapia de 24 horas, curso bacharelado em 3 dias. É uma coisa tremenda. E vai todo mundo, e vai para ali, faz o show, e depois, 3 dias depois, sai dar tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque mortos não precisam de pensamento positivo. Terceira coisa, mortos não precisam de shows. Vamos fazer um show gospel para atrair os não crentes para Jesus. Mortos não precisam de shows. O que mais tem por aí é show. É mortos aplaudindo mortos e ninguém ressuscita. É uma igreja morta. É uma alegria. É um pula-pula. Quando chega a hora da palavra, 10 minutos para a mensagem. Prega-se tão pouco hoje, porque o entretenimento, a diversão é prioridade. Tem que mudar o ambiente, tem que favorecer o não crente, tem que mudar um negócio aqui, outro ali, para ele chegar aqui e não ver que é igreja. Ele tem que ver que aqui é um negócio diferente. Mortos não precisam de shows. Mas eu acho também que mortos não precisam de passeios. Tem gente que diz assim: não, eu vou fazer uma viagem à Terra Santa, eu vou lá em Israel, vou levar fulano e tal, ele vai conhecer as terras onde Jesus passou, ele vai se converter. Agora Jesus vai tocar, vai ter um clima lá, o ambiente. Não tem nada diferente. Terra é igual a terra daqui. O chão é chão, a terra toda é de Deus em qualquer lugar. Morto não precisa de viagem, não precisa de turismo, não precisa de ir para lá e para cá para ter a tua vida nova. E o que é que mortos precisam? Mortos precisam de vida. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que morto precisa. É isso que doente espiritual precisa. É isso que gente sem motivação precisa. É isso que pessoas inertes precisa. É isso que desmotivado precisa. Precisa de vida. E Jesus é a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E qualquer pessoa está procurando em qualquer outro lugar a motivação da vida, Jesus diz: olha, sou eu. Jesus diz: vem aqui. Olha, não é o show, não é a viagem, não é o pensamento positivo, não são essas, nada, eu
ressurreição e a vida. Ainda que você esteja morto, esteja apodrecido, esteja em estado de decomposição, esteja já no último grau, já está fedorento, já está mal cheiroso, Jesus diz: eu ressuscito você, você pode ter vida. Aleluia, louvado seja Deus. E eu acho interessante que essa vida não é uma ressurreição sem fonte, não é uma ressurreição que acontece por acaso, não é uma ressurreição alheia, é uma ressurreição que tem o lugar certo. Quem vai a Jesus e vai com a motivação certa, vai ter vida. Você está comigo aqui? Vai viver feliz, vai ter restauração da saúde espiritual, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu fico pensando na atitude de Jesus quando ele olha para esses mortos espirituais. O que é que se passa na cabeça de Jesus? O que é que ele pensa quando ele olha para essas pessoas andando por aí desse jeito? Esse tipo de evangelho sem vida, sem sabor, sem gosto, essa religiosidade que existe por aí. O que Jesus pensa? Olha, irmão, vem comigo aqui o verso 34. Primeira coisa que eu acho, Jesus olha assim, olha para essas pessoas e ele se comove. A Bíblia diz que Jesus chorou. Sabe por quê? Porque ele não fez você assim. Jesus não fez o homem desse jeito, essa natureza pecaminosa. Jesus fez a gente perfeito, diga amém por isso. Fomos criados para a eternidade, para um lugar maravilhoso. O que destituiu a gente, o que contaminou a gente, o que denegriu, o que manchou a gente foi o pecado. O pecado, irmão, que dá isso para a gente, esse gosto de viver o que não quer viver, esse sentimento que você não quer ter, essa vontade que você não gostaria, esse desejo de você fazer o que você não quer, esses impulsos não é natural, isso é consequência do pecado, essa natureza, esse corpo que herda isso, não temos como sair dele, vivemos escravizados a ele, mas Jesus se comove quando vê o homem assim, porque ele não fez você assim, ele fez você perfeito, a maior das criaturas, o ser perfeito dado a um lugar chamado Éden, para viver feliz, para viver alegre, para desfrutar de toda a beleza daquele jardim. Aí chega o intruso, o inimigo terrível, sutil, e disse: eu vou destruir isso aqui, vou denegrir essa questão desse projeto de Deus, vou mudar o curso aqui. Mas graças a Deus, que Deus sempre tem um escape na sua mão, Ele tem os chamados planos estabelecidos, e quando Satanás pensou que triunfou, que levou o homem ao pecado, que disse agora destruir a criatura de Deus, Deus olha para aquela serpente e disse: olha, Satanás, haverá vai nascer na semente da mulher, que vai esmagar a tua cabeça, ele é o meu filho amado, ele vai conquistar as nações, e ele salvará o mundo do seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus se comove quando vê o homem morto, porque ele quer dar vida a esse homem. Ele não fez homens. A segunda coisa que Jesus sente, e eu acho interessante que além dele se comover, em segundo lugar diz o texto que Jesus chora por causa do morto, porque ele ama o morto. Você está me entendendo aqui? Ele não só olha para esse morto, se comove com isso, mas ele manifesta amor por esse morto. Jesus ama o pecador, diga amém. Ele aborrece o pecado. Todo tipo de pecado é uma afronta à santidade de Deus. Lembre-se disso, crente. Um dos sintomas da doença espiritual de qualquer ser humano é quando ele pratica aquilo que desagrada a Deus. A desobediência não é só o fato de você estar fora de alguma igreja, de não ser membro de alguma igreja, mas você pode estar dentro da igreja, pode ser o mais religioso dos cristãos,
cristão, pode andar com a Bíblia, pode frequentar as mais variadas reuniões da igreja, mas se no seu coração não houve ainda aquele desejo consciente do profundo amor de Deus que alcançou você ainda não entendeu que Deus te ama, que Ele te ama, que Ele te ama, e você vai pensar duas vezes: eu não vou mais fazer nada que desagrade a Deus, porque o amor dele é tão grande por mim. Faz toda a diferença o tamanho do amor que você tem por Jesus. Sabe por que o marido pensa 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, quando ele tem uma esposa e não quer traí-la? Porque ele a ama. Se há amor verdadeiro, se há amor sincero, ele vai lutar por essa paixão, por essa lascívia, por esse desejo descontrolado. Sabe por que essa mulher faz de tudo para fazer o melhor para o seu marido? Porque ele o ama. Agora, Deus é assim também. A manifestação do amor de cada um de nós por Ele vai depender desse tamanho desse amor. Porque quando eu e você divorciamos de Deus, ou seja, procuramos andar com o mundo, o amor de Deus já não está em nós. Quando a Bíblia diz que Jesus ama o morto, mas Ele não aprova o pecado do morto. Jesus ama o pecador, mas não o pecado que ele pratica. Você está me entendendo? Aí alguém diz para ele: mas Deus é amor, Deus ama todos. Ama, só não compartilha com o pecado. Lembre-se disso, você que está aqui, você que me escuta através dessa mensagem. Deus lhe ama muito, mas ama mesmo. Tanto que Ele foi à cruz, Ele morreu por você, Ele se entregou na cruz do Calvário, mas Ele não aceita nenhuma prática que não seja conforme aquilo que Ele estabeleceu para você. Se você é filho, ande como filho. Se você é de Deus, ande como filho de Deus. Porque o amor de Deus se manifesta sobre nós, sendo ainda pecadores. Só que depois disso, você vai viver agora uma nova vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus por isso. Segundo lugar, Deus ama esse mundo. Ele não só se comove, mas Ele ama esse mundo. E a terceira lição que aprendemos aqui: por que é que Jesus se comove? Por que é que Ele chora diante desse morto? É porque Ele sente-se tremendamente desafiado a fazer alguma coisa. Diz amém aí? Amém. Olha o que diz o verso 36, 37 e 38. Jesus se sente desafiado a fazer alguma coisa. Onde é que colocaram ele? Ah, Jesus está lá numa gruta, lá numa tumba, um túmulo lá, uma cova, uma caverna, uma pedra fechando lá. Jesus se sente desafiado. Levanta, toma postura, olha para aquela situação e diz: eu vou fazer alguma coisa pelo homem morto. Você está me entendendo aqui? Jesus se sente desafiado a fazer alguma coisa por essa pessoa que não está bem, por essa pessoa que está com algum problema espiritual, por essa pessoa que está com inércia, que está sem ação, que está sem apetite, que está sem vida. Jesus diz: eu vou fazer alguma coisa. Onde é que Ele está? Jesus quer saber onde está essa pessoa. Talvez esteja aí, me ouvindo através dessa mensagem que está sendo gravada. Talvez esteja aqui, vivendo um falso evangelho, uma capa de evangelho, um evangelho sem gosto, sem sabor. Jesus diz: onde Ele está? Senhor, em uma caverna. Talvez você esteja assim, já dentro dessa gruta, já dentro dessa escuridão, está vivendo um evangelho que não brilha, um evangelho que não tem luz, uma caverna, uma escuridão, uma morte, uma vida sem sabor, uma vida sem gosto. Jesus diz: onde é? Onde é que você está? Aí você pode dizer assim, você que me escuta nessa mensagem diz: ah, eu estou na minha religião eu nasci, e na minha religião vou morrer.
Jesus não oferece a você uma religião. Jesus não oferece a você uma mudança de igreja. Jesus não oferece a você uma fachada cristã, evangélica. Jesus oferece a você um sentido de vida. Onde é que você está? Eu não estou querendo que você venha para uma religião. Eu não estou querendo que você venha para uma fachada de igreja. Eu não estou querendo que você mude de igreja. Jesus está dizendo, onde é que você está? Eu quero que aconteça alguma coisa nova com você. Mas é preciso acontecer algumas coisas com esse homem morto. Estou já terminando com 3 coisas importantes. Olha bem o texto para você acompanhar comigo. Esse final é muito importante. O que é que o homem morto precisa fazer? O homem doente precisa fazer para ressuscitar, para ser salvo, para ter vida eterna, para sair desse estado de morbidez e letargia. Sabe qual é a razão? Verso 39. Antes de mais nada, Deus diz que o túmulo do homem morto precisa ser desobstruído. Tirai a pedra. E qual é a pedra que está dificultando essa penetração do poder de Deus lá dentro? É a pedra do coração. Sabe, irmãos, todos nós, vivos, carregamos dentro de nós o Espírito. Se o Espírito estiver morto, tem muita gente carregando um defunto com ele. Você está andando fisicamente, carregando um defunto. A cova do homem morto é o seu corpo. Você está entendendo aqui? Então está andando por aí um vivo morto, ou um morto vivo. E qual é o meio de chegar a esse espírito que está doente lá dentro, que está morto lá dentro? Qual é a porta que entra lá dentro? É o coração. Quando Jesus disse, tire a pedra, remove a pedra, essa pedra da incredulidade, do coração fechado, da dureza, da resistência, da dificuldade para as coisas de Deus. Primeira coisa que Jesus disse, você quer que eu faça alguma coisa por você? Você quer mudar a sua história? Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar o seu caminho? Você quer partir para uma vida feliz, livre, viva? Abre a porta, remove a pedra. E é interessante que Jesus não vai tirar essa pedra. Jesus pede e autoriza, mas ele não vai tirar a pedra. Sabe o que é a importância da igreja nisso tudo? De ajudar, de fazer a parte, de fazer sua missão. Você não pode salvar a pessoa, mas você pode fazer a sua coisa. Você está entendendo aqui? Não desiste, não perca esperança. Quando Jesus chega na situação, o milagre vai acontecer. Tira a pedra. Olha bem, primeira coisa, tire a pedra. Tire dela essa pedra. O preconceito religioso, a pedra da incredulidade, a pedra da tradição, a pedra da carnalidade, da vaidade, do vício, do adultério, da ambição. Tire a pedra. Pastor, eu não posso ser crente porque esse vício de cigarro, eu não consigo sair. Tire a pedra. Pastor, eu não consigo viver sem esse computador. Eu sou viciado em pornografia. Tire a pedra. Pastor, eu não consigo sair dessa liturgia, dessa letargia, desse domínio, dessa opressão. Tire a pedra. Tem gente que não quer fazer a parte que lhe cabe, que não quer fazer o que é difícil. Tem que desafiar a pessoa. Você não pode servir a Deus desse jeito. Você não pode dizer que é crente com esse vício, com essa barra, com esse domínio, com essa escravidão. Tire a pedra. Primeira coisa, primeiro caminho, primeira direção, tire a pedra. E mais, Jesus anda na direção do morto e diz que esse processo implica em crise
numa crise profunda e aguda, vai cheirar mal. Tira a pedra. Tira a pedra. Antes de tirar a pedra, Marta, Maria, as irmãs, as pessoas ficaram preocupadas. Senhor, já cheira mal. 4 dias. Estado de decomposição. O fígado já estava dilacerado. O sangue parecia salmoura. A pele já se diluindo. 4 dias. Que tal? Vai cheirar mal. Jesus disse, tire a pedra, que eu me responsabilizo. Talvez algumas pessoas que me escutam nessa noite, talvez a história está cheirando mal. Talvez se mexer aí, tem muito pecado debaixo do tapete. Talvez se for cutucar, você anda fazendo coisa aí que só Deus sabe, cheira mal, mas Deus está te dizendo hoje, cuidado. Ou você remove essa pedra, ou você deixa esse mau cheiro exalar, ou não tem conserto para você. Quer mudar? Deixa cheirar mal. O que é que as pessoas vão dizer? Deixa dizer. Deixa esse mau cheiro invadir o ambiente. Tem gente que está preocupada com a sua reputação. Mas se a minha esposa descobrir? E se meu marido souber? E se meu filho, meu pai? Vai cheirar mal. Se você viveu até hoje desse jeito, tem que tirar essa pedra. Tem que expor, tem que dizer, olha Deus, é assim mesmo, eu não consigo mais, já está tão fedorento, está tão mal cheiroso, está tão horrível esse cheiro, vai cheirar mal. Jesus diz, eu me responsabilizo. Amém? Amém? Eu vou resolver essa situação, mas é preciso você assumir isso. Aí, o que eu acho interessante aqui, que a pedra foi tirada, o mau cheiro se exala no ambiente, a multidão frenética está querendo ver o que Jesus vai fazer, e agora? Mau cheiro, ninguém aguenta, o que é que Jesus vai fazer? Eu acho interessante, irmão, que a última coisa que você precisa entender aqui, é que é preciso ouvir a voz de Jesus. Está entendendo? O texto diz que Jesus disse, agora comigo, tirou a pedra, diga amém. Amém. O mau cheiro está exalando. Às vezes você vai numa psicologia, numa psicanálise, fazer análise ou num aconselhamento cristão, você fica com aquela resistência. Será que eu falo? Não falo. Será que eu digo? Não digo. Será que eu... Sabe, irmãos, quem precisa de ajuda tem que tirar a pedra. Quem precisa de ajuda tem que deixar o mau cheiro sair. Quantas vezes em consultórios, em atendimentos, a Georgina também sabe quanto disso, tem que cheirar a mão. Puxa, essa carinha desse jeito, tem tudo isso aí dentro. Esse irmãozinho, tão direitinho na igreja, tão comportadinho, é desse jeito a vida dele, vai cheirar mal. Mas Jesus diz, é a hora de eu consertar esse negócio. Jesus usa as ferramentas humanas para tirar essa sujeira desse povo, para limpar esse teu interior e para ouvir a voz dele. Qual é a voz de Jesus? Lázaro, vem para fora. Jesus chama pelo nome. Jesus fala a pessoa certa. Quantas pessoas já ouviram essa voz, mas não reagem, não obedecem? Por quê? Porque não querem tomar uma decisão, mas se a voz de Jesus está chegando hoje a você que está aqui, a você que me escuta, Lázaro, João, Severino, Antônio, seja quem for, vem para fora e você vai ter vida em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Essa voz faz toda a diferença. Vem, Jesus chama. Se Jesus chamasse ali, mortos, venham para fora, ia ser tanto morto saindo de tanto lugar. Sabia disso? Mas ele vai pelo nome para Lázaro, porque senão ia ser tanta gente
Jesus diz, é Lázaro que eu quero, porque o negócio é com ele. Talvez o negócio aqui hoje seja com você. Jesus quer que você seja um melhor crente, uma melhor pessoa, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai. Vem para fora, sai dessa caverna, deixa o mau cheiro se exalar, vem, escuta a voz, vem, sai dessa caverna. E eu acho interessante que quando Lázaro escuta a voz de Jesus, irmãos, faz toda a diferença quando você escuta a voz de Jesus, amém? Amém. Aquela voz penetrou dentro daquela caverna. Aquele morto de 4 dias entra ali nos seus ouvidos, aquela voz que na vida tendões foram para o lugar, nervos, ossos, pulmão, coração, artérias, e começa tudo novamente em questão de minutos, de segundos, e a vida começa a brotar do morto, porque ninguém resiste à voz de Jesus. O morto vive, glória a Deus. Que tremendo a voz. E em outro lugar, eu atendo aqui, irmãos, esse verso de número 44. Não basta só vir para fora. Não basta só você ouvir a voz de Jesus. Não basta só você entender que Ele liberta e salva você. Olha o verso 44. O defunto saiu. Mas ele saiu como? Tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse Jesus o que, irmãos? Desligai e deixai-o ir. Tem muita gente que já confessou Jesus, já veio para a igreja, já vive a fé, mas ainda tem amarras. Anda assim, tudo em faixas. Jesus disse, não está certo. Se você veio para fora, se você já saiu da morte para a vida, não vai mais ficar com as amarras da opressão, com as amarras da depressão, com as amarras da angústia, com as amarras de sofrimento do passado, com as amarras da tristeza, com as amarras. Jesus diz, atai-o, deixai-o ir, livre! Porque Ele nos chamou para a liberdade. Diz amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra do Senhor. Desatai-o e deixai-o ir. Vem nessa noite, vem para a vida, vem para a nova dimensão do Senhor. Vem ser feliz com Jesus. Porque viver nessa caverna não é para filho de Deus. Viver nessas amarras de tristeza, de opressão, de angústia não é para filho de Deus. Desatai-o e deixai-o ir. Você está comigo aqui? Pode aplaudir o Senhor. Para viver Jesus. Se alguém está doente nessa noite, se alguém está sem ação, sem motivação, com sintomas espirituais terríveis, ou se alguém não tem vida ainda, que tal nessa noite você vir para Jesus? Se você se sente um morto-vivo, afastado da graça, distante de Jesus, alguém nessa noite gostaria de sair por fora, de vir para Jesus, de entregar o seu caminho ao Senhor, de confessar a Ele publicamente? Eu não sei se há alguém aqui hoje, quem sabe, ou você que me escuta através dessa mensagem, lembre-se disso. Você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Faça isso aí mesmo. Onde você estiver, na hora que você estiver ouvindo essa palavra, não deixe para amanhã. Não se entregue à profundidade dessa caverna. Jesus pede para você sair. Sai para fora. Você aqui nessa noite, sai. Vem para a vida. Em nome de Jesus. Curve a sua cabeça.
é que está a sua vida espiritual hoje? Que caminhos você tem andado com Deus verdadeiro? Que gosto você está tendo pelo Evangelho, pelas coisas de Deus? Ou você tem fastio, apatia, não tem mais ação, não tem gosto? Olhe os sintomas da doença espiritual. Talvez você já morreu e não sabe. Mas não profunda, doença profunda, aguda, e não sabe. Por isso, nessa noite, essa palavra veio para o seu coração. Desatai-o, deixa ele ir. Seja feliz com o Senhor. Deus abençoe o teu povo, a tua igreja nessa noite. Aqueles que me escutam através dessa mensagem gravada, estende a tua mão sobre eles também. Graça do Senhor alcance, salvando, libertando, curando, restaurando eles. As vidas que aqui estão nessa noite, Senhor, com a sua cabeça curvada, confessando o seu erro, seu pecado, sua situação diante de Ti, ó Deus, recebe essa oração. Se alguém aqui nessa noite estava fazendo uma confissão a Ti, aí no seu lugar mesmo, Deus recebe nessa noite. Liberta essa pessoa. Quebra essas correntes. Quebra esses grilhões. Tira essas ataduras, Jesus. Em nome de Jesus te oramos hoje. Se há algum morto aqui, que eles venham aqui hoje, que eles se confessem como Senhor e Salvador. Que o nome deles seja escrito no livro da vida e que eles escutem a tua voz. Saiam dessa tumba, saiam desse túmulo e venham para a vida. Oh Deus, eu oro sobre cada um deles e abençoa essas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora por mim aqui, eu quero um reencontro com o Senhor, eu quero